Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Amados, a finalidade do Evangelho de João é afirmar que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. O capítulo 20, versos 30 e versos 31, João vai deixar bem claro isso, mas o versículo 31, João vai dizer: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então nós sabemos que a finalidade básica do Evangelho de João é essa, é afirmar, trazer para nós, aclarar para nós que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, portanto, Ele é Deus. Obviamente, João trata outros assuntos tão importantes quanto, mas João traz essa ênfase no seu Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O texto exposto, ele não apenas afirma a deidade do Senhor Jesus, como também ele deixa claro que a única forma de nós termos uma relação, uma comunhão com o Senhor Deus, é sendo filho do Senhor Deus, e João deixa claro que isso só se torna mediante o Senhor Jesus Cristo. João deixa claro para nós que não há um outro caminho. Então, diante desse texto, nós precisamos compreender quais foram aqui as ações desta mulher samaritana ao encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos, essa noite aqui, a pensarmos juntos no que nós podemos aprender com tais ações, tirarmos desse texto lições práticas, lições individuais, que esta mulher tirou aqui para a sua vida e que nós podemos tirar aqui. O versículo 28 do texto que nós lemos aqui, nós podemos ver três verbos que esta mulher deixou bem claro, que é deixou, foi e disse. Meus amados, quem deixou, deixou algo. Esta mulher precisou deixar algo para ter um encontro muito maior do que o que ela buscava na sua vida toda. Suas ações aqui, elas são ligadas aqui diretamente no caminho do Senhor Deus, e nós vamos perceber isso aqui, o que nós precisamos, como essa mulher, o que nós precisamos deixar, para onde nós precisamos ir, e também o que nós precisamos dizer, como essa mulher fez no verso 28, deixou, foi e disse. Aqui no início do texto, o evangelista João, ele diz que o Senhor Jesus saiu da Judeia para a Galileia, porque os judeus estavam falando, os fariseus estavam falando que o Senhor Jesus estava fazendo mais discípulos do que João Batista. Se bem que o Senhor Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, é o que está claro aqui logo no início do texto, né? Versículo 1 do capítulo 4 deixa bem claro isso, exceto João Batista, foi quem o Senhor Jesus batizou. Os demais todos eram batizados, todos que vinham ao Senhor Jesus, eles eram batizados pelos seus discípulos, né? E o texto nos informa que era necessário, então, que o Senhor Jesus passasse por Samaria, deixasse a Judeia. E nessa época, nós podemos observar que existiam três caminhos para que o Senhor Jesus pudesse percorrer o caminho onde ele ia ter que chegar. Mas se nós observarmos bem, o caminho que o Senhor Jesus escolhe para passar, não é o caminho que os judeus passavam. Não era o caminho que se eu ou se de repente algum de vocês estivessem lá, escolheriam para passar. Não por ser o caminho mais longe, porque não era. Era, inclusive, o caminho mais perto, mas porque tinha situações ali que os judeus evitavam passar naquele caminho, por exemplo. Nessa época, existiam esses três caminhos. O primeiro caminho, ele mediu uma distância de 140 quilômetros, mas ele tinha que passar ali na zona da fronteira com a Jordânia e a Palestina. Hoje, o seu percurso ele é impraticável devido à zona de perigo, de confronto que aqueles dois países fazem. Jerusalém até a Galileia, seguindo o Vale do Jordão, eles caminhavam ali e percorria desde o deserto da Judeia até Jericó, em caminho, era um dos caminhos que os judeus faziam para ir
para as festas de preceitos ali em Jerusalém. Dentre essas festas, nós podemos citar as festas de Pentecoste, a festa da Páscoa, a festa das tendas, mas o Senhor Jesus, na sua infância, já havia percorrido esse caminho que os judeus evitavam passar, mas que o Senhor Jesus já havia passado também antes nesse caminho, e passaria mais vezes depois, nós vamos ver aqui no texto, mas que os judeus evitavam passar. Tem também um segundo caminho, que tinha como rota ali, que ele media 120 quilômetros de distância, que não era de forma alguma percorrida pelos judeus, devido à presença dos samaritanos. Entretanto, o Senhor Jesus escolheu passar ali. Essa estrada percorria a zona da montanha, ali passando pela Palestina, depois até chegar a Samaria. E os judeus não faziam esses caminhos, primeiro, porque eles não se davam com os samaritanos. E segundo, porque eles consideravam ali que aquele caminho percorrido era um caminho impuro a se passar. Então o Senhor Jesus percorreu esse caminho, e os evangelhos eles narram várias vezes que o Senhor Jesus passou por aquele caminho. Por exemplo, quando o Senhor Jesus percorria ali, e o Senhor Jesus encontra ali aqueles 10 leprosos, era o mesmo caminho, está registrado em Lucas 17, versos 11 e 12, relata esse, que o Senhor Jesus percorria esse caminho, quando ele encontra ali aqueles 10 leprosos que ele vai curar. E o terceiro caminho, ele media aproximadamente 150 quilômetros de distância, que era o caminho mais longo a ser feito, mas que incrivelmente era o caminho que os judeus mais passavam, que eles mais passavam, porque tudo isso para evitar se encontrar com os samaritanos. Mas na contramão do resultado que Satanás, que o diabo esperava, é justamente o caminho mais curto, mas entretanto considerado impuro, e que teria que passar dentro de Samaria, que o Senhor Jesus passa. Escolhe justamente o caminho para passar por dentro de Samaria. E então eis que surge uma história, uma mulher na história, no verso 7, mas eis que surge o Senhor Jesus, o Senhor Deus, autor da história, na vida dessa mulher. Também no verso 7. Meus irmãos, aqui nós podemos tirar de cara 2 elementos práticos para as nossas vidas. Primeiro, a importância da mulher. A importância que o Senhor Deus, Senhor Jesus, vai dar para aquela mulher. E segundo, a maneira como o Senhor Jesus aproveita a oportunidade para evangelizar aquela mulher. O verso 27... O verso 27 do texto lido diz: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? E por que da admiração dos discípulos para com o Senhor Jesus quando ele fala, quando eles chegam? Eles haviam ido na cidade para comprar alimentos, porque o Senhor Jesus, como eles também, haviam sentido fome. O Senhor Jesus havia sentido sede, tanto é que chega ali naquele poço para beber água. Eles admiraram, eles contestaram, mas a atitude dos discípulos aqui refletiu justamente o desprezo dos judeus para com o samaritano, e também aquele chauvismo masculino que eles tinham por tudo que era estrangeiro. Ou seja, se não era judeu, não pertencia à salvação. Se não era judeu, era impuro. E se era impuro, eu não posso me aproximar. Mas não era o exemplo que o Senhor Jesus dava para eles. E também porque eles consideravam, naquela época, ensinar as mulheres como perca de tempo. Não valeria a pena ensinar a mulher nada. Mas observe, meus amados, comigo, que, muito embora até os discípulos não davam o devido valor às mulheres, até os discípulos consideravam uma perca de tempo ensinar as mulheres, nós observamos que não foi por acaso que o Senhor Jesus escolheu esse caminho. O Senhor Deus
Não foi por acaso que a mulher foi justamente naquele horário, justamente naquele poço buscar água. A ida da mulher ao poço também era uma punição moral. Nós vamos ver no texto. Nós vamos ver que a mulher foi ali num horário que o Senhor Jesus tinha marcado com ela, muito embora ela não soubesse deste encontro. Mas eu faço uma pergunta para a amada igreja: será que nós, e aqui dentro do contexto dessa mulher samaritana, será que nós temos prazer em punir alguém, talvez por algum critério que nós consideramos um critério justo, um critério moral? Nós vamos ver que a ida dessa mulher ao poço ali também era considerada, ela ia ao poço várias vezes por uma punição moral que lhe era imposto pela sociedade da época. Moody vai informar que tinha água em Sicar ou Siquém. Logo, Moody vai dizer que o fato da mulher ir várias vezes ao poço buscar água, não é porque não tinha água dentro da cidade, mas era uma forma de punição para aquela mulher. Era uma forma que eles tinham de colocar aquela mulher passando várias vezes dentro da cidade com o seu cântaro. Nós, muitas das vezes, também afastamos pessoas reprimidas, feridas pela cultura e pela sociedade. Às vezes nós não nos permitimos conhecer alguém porque a sociedade já rotulou aquela pessoa de tal forma que eu também vou ter aquela pessoa como a sociedade já me apresentou. Muito embora eu nem a conheça, muito embora eu nunca dê oportunidade daquela pessoa chegar até mim, mas porque alguém falou algo daquela pessoa. E eu acho que aquela pessoa representa isso, então eu vou viver desta forma, eu vou agir desta forma para com essa pessoa. Então, Moody vai dizer que aquela mulher tinha que passar várias vezes dentro da cidade com o seu cântaro. E assim as pessoas da cidade tinham a oportunidade de chacotear daquela mulher, de falar mal daquela mulher, mas mesmo assim ela passava. Mas também nós vemos nesse texto aqui que existe também aqui uma prova real da humanidade do Senhor Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus sentiu sede e ele parou. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, Deus, e vemos o Senhor Jesus, Deus, homem, sendo 100% Deus e 100% homem, vivendo as reais necessidades que o ser humano sente. Mas das três, desse texto que nós vemos, nós podemos tirar aqui pelo menos 3 atitudes práticas da vida desta mulher. E aqui eu vou trabalhar em cima dos 3 verbos que eu falei do versículo 28, que é deixou, foi e disse. E aqui nós precisamos entender o que nós podemos tirar para as nossas vidas, aprender com esta mulher. A primeira atitude da mulher foi abandonar os seus maus hábitos. Ela deixou o cântaro. O fato dela deixar o cântaro ali não foi simplesmente deixar aquele objeto que ela carregava água, mas ela deixou toda uma vida que ela tinha para trás, uma vida de má costumes. Abandonar a nossa velha natureza, muitas das vezes é muito difícil, não é fácil para que nós venhamos abandonar velhos hábitos que nós possamos carregar durante o longo tempo da nossa vida, da nossa caminhada. Nós vemos Nicodemos, o evangelista João vai tratar Nicodemos, e ele era um doutor, um conhecedor da lei. Na lei ali, ninguém debatia com ele, mas ele chega para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala com ele que ele precisaria nascer de novo para ter o reino dos céus. E ele não entende, e ele começa a conversar com o Senhor Deus, e ele fala: mas por acaso eu já sou velho, poderei adentrar o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas o Senhor Jesus não estava falando isso com ele. O Senhor Jesus estava falando: olha, você precisa abandonar os seus velhos hábitos, você precisa deixar de ser esse fariseu que você precisa abandonar todo o mau costume que não vai me agradar como Deus, para você poder herdar o reino dos céus. Nascer de novo, o Senhor Deus estava falando com ele: você precisa deixar todos os seus maus hábitos, assim como aquela mulher deixou. A gente tem o testemunho de Zaqueu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus passou e olhou para Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, desce, que hoje me importa repousar na sua casa. Lucas 19, versos 1. E é interessante que o versos 1 diz que Zaqueu era um homem rico. E o Senhor Deus
Senhor Jesus vai para a casa de Zaqueu e lá há arrependimento. E Zaqueu fala: Senhor, eu vou repartir com os pobres, vou dar metade de tudo que eu tenho. E meus irmãos, se vocês lerem o texto aí, Lucas 19, verso 1, vocês vão ver que Zaqueu era um homem publicano e rico. O texto fala desse jeito mesmo, destaca a riqueza dele. Zaqueu era um homem publicano e rico. Mas Zaqueu fala com o Senhor Jesus: olha, Senhor, eu vou dar metade dos bens que eu tenho para os pobres. E se, não diz que ele defraudou não, e se por acaso eu defraudei alguém, versos 8, vou restituir 4 vezes mais. Versos 8 ele vai falar que se ele defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Houve mudança ali na vida de Zaqueu. Nós podemos também ver aqui os discípulos eles eram pescadores. Homens rudes, homens que não eram doutores e letrados, não tinham um meio de sobrevivência que não a sua pesca, mas que ao conhecer o Senhor Deus, o Senhor Jesus, abandona tudo, larga as redes e vai com o Senhor Jesus. Meus irmãos, Mateus trabalhava na coletoria. Trazendo para os dias de hoje, Mateus trabalharia no governo federal e teria o melhor salário. Mas Mateus abandonou tudo e seguiu o Senhor Deus, Senhor Jesus. Paulo. Quando a gente fala de Paulo, as pessoas esquecem quem foi Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor de cristãos, que tinha sangue de cristãos na mão, mas que fazia isso em nome de uma religião cega. Paulo era um religioso, Paulo não era um cristão, ele era um religioso, mas ao teu encontro com o Senhor Jesus, Paulo sai daquela questão de religioso para ser um apóstolo dos gentios. Ou seja, aqueles que não faziam parte da linhagem hebreia, não fazia parte da promessa, foi justamente aqueles que Paulo foi levar o evangelho, foi correr atrás. Paulo deixou tudo para trás quando conheceu o Senhor Jesus, deixou a religião para servir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, encontrar com o Senhor Jesus leva ao abandono de uma religião balofa, egoísta, porque a verdadeira religião é amparo. A verdadeira religião é Jesus Cristo. Não existe religião. Jesus não deixou religião. Jesus deixou o evangelho. Jesus deixou para que nós possamos o seguir. O verso 30 vai dizer que o testemunho daqueles homens, daquela mulher naquela cidade, foi muito mais eficaz do que o testemunho dos discípulos. O verso 30 vai dizer: saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Os discípulos foram comprar alimentos na cidade. Entretanto, ninguém seguiram os discípulos. Mas o testemunho da mulher foi mais efetivo nessa cidade do que a visita dos 12 discípulos que havia ido comprar alimento para eles e para o Senhor Jesus. Mas qual o problema então? Aquela mulher abandonou o seu cântaro, o único recipiente que ela tinha de pegar água. Qual o problema que nós temos de largar a mão, abrir mão de alguma coisa? O problema é que, ao tomarmos conhecimento de que temos de abandonar alguma coisa, logo vem em nossa mente o perigo do jovem rico. Você pode abandonar tudo, mas sempre fica uma raiz dentro de você. Lembra do jovem rico? Que chegou, correu, se prostrou diante do Senhor Jesus, e pensando que com aquele palavrório todo agradaria o Senhor Deus. Ele demonstra um conhecimento total da Torá. De fato, ele era um doutor da lei, ele conhecia tudo, ele só não era um rabino ainda, porque ele não tinha idade para ser um rabino. Então ele demonstra todo aquele conhecimento, mas ainda assim não impressiona o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para ele: olha, uma coisa te falta. Este é o perigo, meus irmãos, que quando nós paramos, vem logo aquilo na mente: uma coisa te falta.
E com o Senhor Deus, ou nós abandonamos todos os nossos maus hábitos, ou nós vivemos verdadeiramente 100% para Deus, ou não vivemos, nós não conseguimos enganar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas das vezes a gente vê, alguém tem uma vida cristã, você vai, de repente a pessoa some, porque a pessoa começa a se sentir sufocada com ela mesma, porque ela vê que ela não está conseguindo levar adiante, porque ela não consegue largar algo para seguir o Senhor Jesus. Uma coisa te falta. Meus amados, você presente, ou você remotamente que está nos assistindo, alguma coisa te falta. Tem alguma coisa dentro de você que você sente que você tem que largar, você tem que deixar para trás, e você não consegue. Meus irmãos, a segunda atitude da mulher samaritana, e que deve ser a minha, que deve ser a nossa, é que ela começou uma busca pelas coisas lá do alto. Ela esqueceu tudo, terreno, e agora ela começou uma busca pelas coisas lá do alto. Versos 39 a 42. Vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nela, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e vistos, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos não queriam os hebreus. O Senhor Jesus não era bem-vindo ali. Eles não aceitavam. Mas o testemunho daquela mulher mudou a concepção daqueles que vieram ouvir o Senhor Jesus. E interessante que quando eles chegam até o Senhor Jesus, eles ficam pasmados. E eles pedem para que o Senhor Jesus não só passe, mas que permaneça na cidade, diante do testemunho daquela mulher. E o texto diz que o Senhor Jesus permaneceu ali por 2 dias. Observe que os discípulos haviam descido na cidade para comprar alimento, mas eles desceram com uma visão tão cega, tão se achando superiores aos samaritanos. O texto não narra o que eu vou falar, mas dá a entender que eles foram lá comprar o alimento e voltaram e basicamente nem olharam na cara do vendedor, porque eles se consideravam limpos e consideravam os samaritanos impuros. Quantas vezes a gente passa por pessoas na rua? Quantas vezes você passa na rua, o gari que te serve todo dia, que limpa a sua rua, que varre a sua rua, você passa e você nem vê. Simplesmente porque ele é um gari, ele é invisível. Quantas pessoas estão na rua verdadeiramente com fome, você passa e você não enxerga, afinal é só mais um mendigo. Meus irmãos, não é possível ter um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus, com a pessoa do Senhor Deus, e continuar com as mesmas práticas, continuar com as mesmas prioridades. Antes sua vida, aqui a mulher, antes da sua vida tinha uma programação. Ela ia direto ao poço buscar água, porque o cântaro que davam para ela não era um cântaro grande, justamente para que ela fosse várias vezes naquele poço para buscar água, para ser motivo de chacota. Mas em busca da própria felicidade ou bem-estar, uma carência ou dependência afetiva, e buscava de forma quanto mais preencher. Aquela mulher tinha uma carência, uma lacuna que ela não conseguia preencher. E aqui eu não estou falando da necessidade de água, mas olha o verso 16 e verso 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe responder a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aquela mulher buscava a felicidade no carnal, mas não encontrava. Ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º, 6 homens. Aquele não era marido dela.
mas ainda assim havia uma lacuna. Ela buscava preencher, mas ela não conseguia. E agora a gente vê aqui no texto, agora em busca de um preenchimento de necessidades reais, necessidades fisiológicas, que é água, ela encontra a fonte da vida. Versículo 14 nos mostra que ela encontra verdadeiramente a fonte da vida, ela encontra o Senhor Jesus Cristo, ela encontra a água que nunca mais vai deixar ela ter sede. Ela encontra o Senhor Deus. Observe, meus irmãos, que o mesmo verbo aqui usado para deixar o cântaro, é o mesmo verbo usado para o Senhor Jesus deixar a Galileia, é o afek. É o mesmo verbo usado, quando você pega, você vai cruzar ali, é o mesmo verbo. Isso me mostra a prioridade desse texto, a prioridade da mulher e a prioridade do Senhor Jesus. Isso me mostra que não foi um acaso, isso me mostra que não é o meu óculos que eu estou aqui pregando, eu vou embora daqui a pouco, eu esqueci ele. Não esqueci por acaso, eu deixei aqui porque eu quero votar. Ou seja, o Senhor Jesus se levantou, a necessidade era puramente, tão somente espiritual, que o Senhor Jesus passasse por Samaria. A necessidade era tão somente espiritual, que aquela mulher estivesse várias vezes indo no poço, e que naquele momento ela estivesse ali para se encontrar com o Senhor Deus. Necessidades positivas, prioridades positivas. Meus irmãos, nós temos exemplos de prioridades positivas na Bíblia, e que a gente pode refletir para a nossa vida, trazer para a nossa vida. A gente vai ver Daniel incansável em suas orações por Jerusalém. Daniel teve tudo para se corromper, um político renomado, teve todo o reino babilônico na sua mão, onde ele poderia governar ali, mas ele não desviou, ele não cedeu nem mesmo os alimentos de Nabucodonosor, nem mesmo as iguarias. Ele preferiu comer legumes. Nós temos aqui no texto, a gente vai ver que Jacó orou uma noite inteira. Nós vemos Ana orando por um filho, pedindo a Deus um filho, e o Senhor Deus dá a ela Samuel. Samuel é fruto de oração, fruto de pedido de Ana. Ana orava, a ponto de ser confundida como uma embriagada dentro do templo. Eli vê Ana batendo os lábios, e Eli vai lá confrontar: até quando tu vai ficar com esta bebida forte? Ela fala: não, meu Senhor, a tua serva está aflita, a tua serva ora ao Senhor Deus. Meus irmãos, a gente tem vários personagens aqui com prioridades. A gente vai ver que Isaac é fruto de oração. A gente vê que Isaac orou 20 anos por Rebeca. Isaac ora 20 anos por Rebeca. 20 anos. Tem noção de que é isso? 20 anos, você passar 20 anos. Isaac casou com 40 anos. Isaac foi ser pai com 60 anos, orando. Mas Deus tinha uma promessa. Isaac era o filho da promessa. E Rebeca então engravida de gêmeos, e aí os irmãos conhecem, vem Esaú e Jacó, né? 2 nações, 2 povos saindo dela ali. Meus irmãos, a oração, prioridade. Aqui a mulher deixou o cântaro e voltou cheia de água. A mulher deixou o cântaro, mas voltou preenchida com a água da vida. Talvez você receba seu dinheiro, talvez você tenha um salário maravilhoso, mas receba o seu dinheiro num saco furado. Você não sabe para onde vai o seu dinheiro. Talvez você tenha uma grande mansão, mas ainda se sinta que morando, talvez embaixo de uma árvore. Talvez você tenha uma casa bonita, móveis, mas mesmo assim ela esteja vazia, você está vazio. Talvez você tenha o respeito de pessoas, talvez pessoas te respeitem, mas ainda assim você é uma pessoa vazia. Talvez as pessoas, você pode ser o general, você pode ser o presidente do país, do mundo, e ainda assim, se não tiver Deus, você se sinta vazio. Meus irmãos, buscai primeiro o Senhor Deus em primeiro lugar,
e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor Deus nos garante. Pare de correr atrás do vento, enquanto é tempo. Mas a terceira atitude da mulher é que ela anunciou a transformação ocorrida nela. Ela anunciou o que Deus fez na vida dela. Observe que o nosso repertório evangelístico são conceitos teológicos, doutrinários, e são muito importantes. Precisamos estudar, precisamos aprender, mas o conceito teológico mais eficaz que eu conheço é dessa mulher. É o de Filipe para Natanael em João 1, versículo 43. Aqui, João 1, 43. Vou ler para a igreja. João 1, 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Meus irmãos, Filipe era um homem rude, como eu havia falado no texto. Um homem que não tinha grandes repertórios, um homem que não tinha uma eloquência tão grande, mas que tinha no seu coração a certeza que havia encontrado o Nazareno, que havia encontrado o Senhor Deus, o Senhor Jesus. E ao ser confrontado com Natanael, dizendo: de Nazaré poderá sair alguma coisa boa, ele simplesmente, não tendo muitas palavras para responder, ele fala: vem ver. Vem ver onde? O que eu e você podemos falar? Vem ver. Vem ver em mim. Vem ver em nós. Vem ver no meu conceito de vida, como que Deus mudou. Vem ver no que Deus fez para comigo. Vem ver no que Deus tem feito na minha vida. Meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos um testemunho de vida nosso. Havia uma mudança em Filipe. Filipe havia deixado as redes e seguido Jesus. Quando foi contestado por Natanael, ele falou: olha, vem ver. Mas vem ver onde? Em mim. Vem ver no Zé Marques. Vem ver no Marcos. A nossa vida precisa testemunhar isso. É muito importante que nós possamos ter uma fé comprovada. Como assim? Olha, eu tenho uma tia que a minha tia, eu sou fruto de oração da minha tia, eu vivia na rua e fazia e acontecia, minha tia orava de noite, a minha mãe orava e eu me convertia, aqui eu estou. Interessante, até emocionante. Mas, meus amados, não é a sua fé, era a fé da sua tia. Já ouvi uma história várias vezes, eu acho que é conto, que as pessoas já me contaram, já ouvi algumas pessoas falar: tinha uma senhorinha, uma velhinha, que vivia na igreja, chegava a dormir o culto todo. No dia que a velhinha morreu, a igreja fechou. Primeiro, a igreja não era de Deus, porque se é de Deus não fecha. Segundo, a fé era da velhinha, não era sua. É muito importante que você conte o livramento de Davi, que Deus fez com Davi, quando foi atacado por Saul, da lança, diante de Golias. Mas o seu livramento, o que Deus tem feito por você, você não conta? A sua fé, o vem em você, na sua vida, na minha vida. Olha, eu era assim, Deus me mudou. Eu era assim, Deus me livrou de mim mesmo e de Satanás. E hoje eu sirvo a Deus porque Ele teve misericórdia de mim. Que possamos ter uma fé madura no Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter um venha e vê em mim. Você precisa falar do seu livramento pessoal.
da cura que o Senhor Deus fez na sua vida. Nós precisamos entender nessa noite, pensarmos, e cada um pode pensar para si, responder para si, o que você precisa deixar. Essa noite, o que você tem com você que você precisa deixar para que Deus possa agir na sua vida? Aquela mulher deixou o cântaro. O ato dela deixar o cântaro dizia que ela estava deixando todas as coisas ruins para trás. Que o que importava ali era anunciar o Senhor Jesus Cristo, anunciar a salvação. Tanto fez que os próprios samaritanos creram no que ela falou, vieram conferir o que ela estava falando, e aí pediram ao Senhor Jesus que permanecesse em Samaria. E ele permanece por mais 2 dias. Onde você precisa ir? Aonde você precisa ir? Aquela mulher foi até os seus conterrâneos anunciar a transformação na sua vida. Muitas das vezes acontece conosco, mas a gente guarda para nós. Não queremos que os outros tenham o mesmo privilégio. E o que você precisa dizer? Aquela mulher disse, olha, Deus é bom. Ele é Deus. Esse é o Messias. Esse é o que haveria de vir. O próprio Senhor Jesus falou para a mulher, eu sou, quando eu estava conversando com ela. Ela falou, olha, Senhor, eu sei que adivinha o Messias. O Senhor Jesus disse para ela, eu sou. E neste momento ele é interrompido pelos seus discípulos. Meus irmãos, onde nós precisamos ir essa noite? O que nós precisamos dizer? E o que nós precisamos falar para as pessoas? Que nós possamos ter isso em mente. Que o Senhor Deus assim nos abençoe.